Bom, e os casos de sarna humana estão dando sinais de retorno nas comunidades do litoral paulista. A doença chamada de escabidiose se torna ainda mais preocupante no contexto da pandemia da Covid-19. Pensando nisso, o Núcleo de Estudos em Farmacoterapia da Universidade Federal de Alagoas escreveu um artigo que relaciona o aumento do uso da ivermectina ao risco de surto da sarna humana. E para trazer mais detalhes sobre esse assunto, eu recebo aqui o professor e pesquisador do Instituto de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Alagoas, Alfredo Dias de Oliveira Filho. Boa noite, professor. Obrigada pela participação aqui no UOL. Eu já queria começar entendendo justamente quais foram os argumentos que levaram vocês a chegar a essa tese. Tivemos um probleminha com o áudio, é só ativar aí, a gente já segue. Pronto, o hábito. Perfeito, professor, boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Primeiramente, o que nos leva, né, sempre a perseguir esse tipo de hipótese, verificar esse tipo de hipótese, é o aumento de consumo de antimicrobianos. Né? Então, isso é algo que a gente estava até conversando, estudantes de farmácia, da medicina, além dos próprios profissionais, dos epidemiologistas, eles têm essa ideia, né? Ao aumento do consumo de um antimicrobiano, então há aumento do risco, né, aumento do risco de surgir resistência. Então, mais ou menos em julho, nós tivemos várias evidências no Brasil, né, de que o consumo da ivermectina ele tinha aumentado em mais de 800% em relação ao ano anterior, né, o que é um aumento bastante excessivo. Né? Então, uma vez que isso aconteceu, para que haja o surgimento de resistência, só lembrando, tá, todos nós dizemos, né, resistência humana à sarna, mas quem fica resistente é um micro-organismo, né? Infelizmente, nós não ficamos resistentes. Então, para que o micro-organismo, no caso o Sarcópteris scabiei, se torne resistente, né, a ivermectina ou qualquer outro tratamento específico, é necessário haver um excesso de exposição ao medicamento e também algumas condições que favoreçam o micro-organismo. Então, a gente sabia que tinha esse aumento enorme, o que é que a gente fez? Ora, vamos pesquisar na literatura científica quais são as condições, além do medicamento, para que haja a resistência do micro-organismo, né, a esse tipo de tratamento. E nós ficamos assustados. Né? Nós temos uma hipótese. Né? Essa hipótese ela reúne vários elementos. Primeiro, aumento do consumo de ivermectina, checa, no Brasil. Né? Uso de doses repetidas de ivermectina, checa, também na realidade brasileira. Aumento da dose de ivermectina, checa, de acordo com a realidade brasileira. Usamos, durante a Covid, doses mais elevadas. Empobrecimento ocorreu no Brasil e em outros países do mundo. Problemas sanitários, dificuldades sanitárias, isso também é presente. Né? Além de confinamento de pessoas, de presença de crianças, né? Primeiro em casa. Então, o que nós vimos foi que o Brasil, naquele momento, em julho, agosto, ele já reunia vários dos fatores, na verdade, todos os fatores que levavam à possibilidade de resistência da escabiose à ivermectina. Então, nós inicialmente nem pensávamos em publicar, mas quando vimos a gravidade, decidimos, né, tornar público como um alerta. A gente fica triste porque isso foi em agosto, né, e estamos agora em novembro, indo para o fim de novembro, particularmente, nós ainda preferimos estar errados. Tá? Mas eu vi no começo o Jamil Chad falando sobre a questão da ciência, né? Nós não ficamos satisfeitos de chegar a algumas hipóteses, enfim, de levantar algumas teses. Exatamente, professor. E preocupação, importante esse alerta que vocês fizeram, e entre os pontos você citou também o empobrecimento da população. Queria saber se vocês têm algum resultado, alguma análise justamente focada na população mais vulnerável, que acaba sendo a mais afetada, né? Sim. Nós não fizemos um estudo ainda,
um estudo, quando eu digo populacional, né? Inclusive, no nosso artigo, nós recomendamos que isso seja feito. Mas, na literatura, e a literatura envolvendo ivermectina e casos de resistência, ela tem quase 30 anos, Natália. Então, nós vimos que isso acontece especialmente em populações mais vulneráveis economicamente, com um grande dano sobre crianças, né? Então, há danos, inclusive, associados a distúrbios de sono, etc. Né? Então, é realmente bastante preocupante. E, fora que tem havido alguns relatos, né, de que há outros sintomas, além dos sintomas dermatológicos, dérmicos, mas temos que lembrar que a escabiose ela pode servir de porta de entrada, né? Podem surgir fissuras e ela pode servir, pode facilitar infecções oportunistas, né? Que é outro problema que ainda a ser investigado. A ciência aí sempre trazendo os alertas importantes para a gente. Parabéns pelo artigo, obrigada pela participação aqui no All News e até a próxima. Obrigado, uma boa noite.